Gente, hoje o nosso assunto é intitulado No Gabinete do Ministro, em que a gente vai começar com esse capítulo. Eu vou levar vocês a alguns tipos de reflexão que eu acho de suma importância, mas André Luiz ele vai buscar a ajuda do Clarence. Gente, eu peço a vocês que, por gentileza, quem puder desligar o microfone. Enísio está gravando? Estou gravando, Ezi, obrigada, Tá, estou obrigada. assim. Eu peço por gentileza vocês desligarem os microfones, só acionarem quando vocês precisarem fazer perguntas, tá? Porque senão fica um som aqui no meu ouvido, tá bom? Então vamos lá. Isso, vamos lá. Bom, André Luiz, então, ele vai se sentir mais revigorado e ele agora, então, por ele se sentir melhor, ele vai querer trabalhar, o que é natural, né? É, a pessoa que já tem uma consciência do que representa o trabalho, ela quer trabalhar, né? Então ele começa assim: com as melhoras crescentes surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, volvia meu interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo. Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na terra, que muitas falhas me assinalavam o caminho. Então a gente já vai vendo que ele agora ele começa a fazer reflexões que até antes ele não fazia, porque ele começa a reconhecer que na terra ele havia perdido oportunidades de trabalho, né? Não o trabalho de ganhar dinheiro, o trabalho de se tornar útil, mas a abrangência do trabalho. É isso que ele perdeu e agora ele vê que trabalhar, a finalidade do trabalho não é somente a questão de ganhar dinheiro ou manter-se bem fisicamente. O trabalho ele tem uma abrangência muito maior e é isso que a gente vai ver aqui. Peraí, só um minutinho, gente. No Livro dos Espíritos. Foi perguntado por Kardec, na questão 675, por trabalho só deve entender as ocupações materiais, o que era muito comum em 1857 e até nos meados, mais ou menos, do século passado, as pessoas interpretarem o trabalho só como uma ocupação material. Então só trabalhava quem fazia alguma coisa fisicamente, só trabalhava assim. Só era trabalho aquilo que é, culminava ou dava por consequência alguma coisa material, que envolvesse a questão material da vida. Então, a resposta dos espíritos, que eu sempre falo para vocês, foi muito vanguardista. Eles respondem assim: não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, com essas colocações de Kardec, ele deu uma abrangência muito grande no que era o trabalho. Porque se toda ocupação útil é trabalho, quando eu estou fazendo uma reflexão para melhorar uma série de coisas na minha vida, eu estou trabalhando, porque isso é uma ocupação útil. Se eu estou estudando, isso é uma ocupação útil, então isso é trabalho. Se eu estou fazendo caridade, isso é uma ocupação útil, então isso é trabalho. Então, o que aconteceu? Eles abriram, né? Eles deram uma abrangência à questão do trabalho muito grande. Até meados do nosso século passado, do século XX, para muitos, e para os mais antigos hoje, né, que tem 80 e poucos, 90, alguns desses que têm essa idade, eles acham que, por exemplo, estudar isso não é trabalho, isso é coisa de gente que não tem nada para fazer, isso não é ocupação, isso é apenas uma, faz parte da vida, mas isso não é trabalhar. E, no entanto, estudar é trabalho, né? Então, assim, ganhou uma amplitude. Deixa eu só chegar lá para poder botar a gente para dentro. Ganhou-se uma amplitude muito grande com relação a trabalho. Então, toda ocupação útil é trabalho. Então, trabalho ele vai visar o homem integral, como a Joana de Ângeles coloca para gente. A Joana de Ângeles ela diz que o homem integral é um ser biopsico sócio espiritual.
Ou seja, um ser que tem necessidades biológicas, materiais, um ser que tem necessidades sociais, um ser que tem necessidades psíquicas e um ser que tem necessidades espirituais. E o trabalho, então, nessa questão de Allan Kardec, ele vai ganhar essa amplitude, porque se toda ocupação útil é trabalho, então quando eu estou rezando, quando eu estou fazendo caridade, quando eu estou estudando, enfim, tudo isso está envolvido com a questão da lei de trabalho. E trabalho é lei de Deus, é lei de Deus. É isso que a gente precisa entender. O trabalho faz parte das leis de Deus. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, vai tratar sobre a questão das leis morais. E lá vão falar algumas das leis de Deus, né? Que mais ou menos girou em torno de 10 leis. E lei do trabalho é uma dessas leis. Então, trabalho faz parte da nossa vida. E aí vamos um pouco mais avante pelo Livro dos Espíritos para a gente abrindo as nossas percepções sobre a importância do trabalho na nossa vida. Na questão seguinte, a 676, pergunta assim Kardec, por que o trabalho se impõe ao homem? Porque aqui a gente precisa trabalhar, com exceção de quem nasceu em berço de ouro, mas trabalhamos, né? Então ele coloca assim os espíritos, por ser uma consequência da sua natureza corpórea, ou seja, pelo simples fato de nós estarmos dentro de uma dimensão material, é impossível não trabalhar. Por quê? Porque a gente almoçou hoje. Significa que amanhã a gente não almoça mais? Não, amanhã almoça. Por quê? Por ser a nossa natureza corpórea muito material, a alimentação que eu ingeri na hora do almoço, ela se desgasta ao longo das horas e eu fatalmente à noite eu tenho que comer alguma coisa e amanhã preciso almoçar de novo. Então, por eu ter essas necessidades, eu tenho que trabalhar para quê? Para suprir essas necessidades que eu tenho. E aí os espíritos respondem uma outra coisa muito interessante. É expiação e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento de sua inteligência. Por que expiação? Porque há espíritos muito, mas muito ociosos mesmo. Quantas pessoas a gente conhece que é ocioso? Que não quer nada, que não quer trabalho físico, não quer trabalho intelectual, não quer fazer nada. A gente até brinca, quer que o mundo acabe em barranco para morrer encostado, né? Tem esse dito popular dentro da nossa cultura brasileira. Tem gente que não faz nada. Se não fosse movimentado pelas necessidades físicas, ele não faria nada. Ele ficaria o dia inteiro sentado olhando para o teto. Só levanta para tomar água se a água que estava do lado acabou, porque senão não faz nada. Então, para muitos é expiação. E por que expiação? Porque para aquele que não deseja dar a sua contribuição a favor de si mesmo e dos outros, acaba que o trabalho se torna expiação. E ele coloca, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da inteligência. É verdade. É no trabalho que a gente vai desenvolvendo a inteligência. Por quê? Porque no trabalho vão surgindo, para todos nós, dificuldades, desafios, que faz o quê? Faz com que a gente coloque a nossa inteligência em desenvolvimento. Faz com que a gente tenha que procurar soluções para sair das problemáticas que o dia a dia coloca para a gente. Então, o trabalho, ele ajuda também no desenvolvimento intelectual. E ele coloca assim, sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança, o seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação. E é verdade, né? Mas é sempre um trabalho. Ou seja, aquele que não tem um corpo físico tão forte para poder trabalhar, Deus concede a ele inteligência para que ele, através da sua inteligência, ele possa sobreviver. E é fato, né? Então, nem todo mundo precisa dar duro mesmo, ir lá, cavar o solo, plantar, arar a terra, enfim, construir, enfim, ter aquele trabalho todo braçal. Por quê? Foi dado ao homem a capacidade intelectual também, para que ele pudesse, com isso, ter outros meios de trabalho. Então, olha só que interessante, o trabalho vai ganhando uma amplitude muito grande. E mais ainda, não sei se vocês lembram, quando o André Luiz coloca lá no início, que por ele já estar melhor, ele estava sentindo a necessidade de se tornar útil novamente. E é verdade, o trabalho, ele tem essa questão
de nos tornar útil e também com isso, tendo por consequência, ele trabalha a nossa autoestima. Porque quando eu estou sendo útil, eu me sinto importante dentro do meio e da coletividade que eu estou inserida. E isso trabalha com a minha autoestima. Olha que interessante. Por isso que a gente vê, às vezes, alguns idosos, quando perdem muito a sua capacidade física de poderem se manter, ou pelo menos fazerem suas próprias higiene, né? Seus cuidados básicos, eles às vezes ficam muito para baixo. Por quê? Porque é muito ruim a gente não se sentir mais útil. É muito bom a gente saber que a gente é útil, útil para o outro, útil para a sociedade, útil para o meio que a gente está inserido. Então, o trabalho também levanta a nossa estima. Né? Então, isso é uma outra coisa que a gente precisa entender. E é em cima disso que o André Luiz está querendo uma ocupação. Só que ele já colocou ali que ele não soube aproveitar bem na terra as questões do trabalho, porque ele foi um médico tão somente do corpo físico. Ele, por ser materialista e imediatista, ele não foi capaz de olhar para o ser humano e ver que o ser humano é muito mais do que aquele corpo físico que está ali na frente dele. Ele tem um lado também emocional e ele também tem um lado espiritual. Isso não foi muito importante para o André Luiz. Importante para ele era resolver as questões fisiológicas, ou seja, as questões patológicas que se apresentavam para ele ali na frente. Ele não passou daí, ele não foi daí, trabalhou com essas questões. Foi um bom médico? Foi um bom médico. Ele não foi ruim, mas ele poderia ter sido muito melhor do que ele foi. 678. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos às mesmas necessidades de trabalho porque nós sabemos que existem outras moradas na casa do Pai e que essas outras moradas podem ter outros níveis evolutivos, podem guardar correlação ao mesmo nível evolutivo do nosso planeta, que ainda é um planeta de provas e expiações, mas já é um planeta borderline, já está mais para regeneração, está caminhando no sentido na direção da regeneração do que um planeta de provas e expiações. E nós temos notícia lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que há muitas moradas na casa do Pai e há outras moradas muito melhores que essa, como os mundos ditosos ou os felizes, onde já há predominância do bem. Então o Kardec ele faz essa pergunta que ele quer saber, em mundos onde a vida é menos material, o corpo é menos grosseiro, há uma necessidade do trabalho? Porque ele está investigando, ele tá querendo investigar, saber mais sobre a lei do trabalho. E aí a resposta, a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos materiais é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Então, o que ele está colocando? Ele está colocando ali para a gente que trabalho é lei de Deus. Né? Então, por isso que ele colocou lá atrás que o trabalho também poderia representar uma expiação. Por quê? Quando a gente se conserva inativo e inútil, se conserva, né? Poderia não ser inativo e não ser inútil, a gente anda na contramão da lei do trabalho. E aí é por isso que o trabalho, então, ele pode se tornar, em outras existências, uma questão expiatória para nós. Então, é isso que eu vim só fazendo uma casada nessas perguntas para a gente olhar a abrangência do trabalho e também olhar a responsabilidade do trabalho na nossa vida. Foi? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vai fazendo, porque eu vou engatando num raciocínio em cima do outro, tá? Vamos lá. E aí, então, Kardec, André Luiz vira e fala assim, agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Por que um vazio? Porque o trabalho vai muito além dessa questão material de sobrevivência. E agora André Luiz, por ele já entender as realidades espirituais, ele viu que ele poderia dar
ao trabalho uma outra conotação. Agora que ele viu que ele sobrevive, que a alma existe, ele começa a olhar para a vida de uma forma completamente diferente de quando ele estava encarnado e achava que a vida material era a única existente. Aí ele coloca assim: identificava-me a mim mesmo como vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. Cercados de enfermos, não podia aproximar-me como noutros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícita nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Claro que não me faltava desejo. Minha posição ali, contudo, era assaz humilde para me atrever. Os médicos espirituais eram detentores de técnicas diferentes. Aí ele começou a observar que lá a medicina ela era aplicada com mais abrangência, com técnicas que ele não compreendia, com técnicas espirituais que ele nem fazia ideia. Aliás, ele nem fazia ideia de que ele era um espírito imortal, né? Quanto mais que existiria esse tipo de trabalho. No planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Mas naquele ambiente novo, a medicina começava no coração. Olha só que diferente. Antes, a autoridade dele começava a partir do momento em que ele tinha o conhecimento intelectual. Ali já não era mais o conhecimento intelectual que era importante tão somente. O que determinava você poder exercer a função de medicina ali era você auscultar os corações das pessoas. E não era o coração físico, mas era a alma, as emoções delas. Então isso mudava todo o panorama do André Luiz. Ele se sentia completamente deslocado, né? Exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Então, veja bem, existia toda ali uma psicologia, todo o envolvimento emocional, de amor, de sentimentos mesmo. E aí André Luiz, ele se sentia impotente. Ele tinha conhecimento, mas ele não tinha esse tipo de conhecimento. Ele não tinha, digamos assim, a inteligência emocional e a espiritual desenvolvida. Ele não tinha mesmo. Qualquer enfermeiro, dos mais simples em nosso lar... Só um minuto, gente. Espero que não tenha caído, né? Vamos ver. Yes. Caiu ou eu tô aqui ainda? Você perdeu sua conexão. Tente conectar-se. Vamos tentar. Espera aí, tá, Edith? Deu pane aqui no ventilador. Ai, ai, ai. Caiu a minha conexão, que a minha tomada desligou, tu acredita? E aí eu perdi a internet. Eles devem estar achando que eu abandonei eles. Na rua ainda não. Calma, gente, cheguei. Vai Houve a interferência de um obsessor. Tá fechado, Eni, seu áudio. Abre aí, Eni. Opa, houve a interferência de um obsessor chamado Tomada. A tomada desconectou e desligou minha internet. Vamos lá. Cada um tem o obsessor que precisa, né? Então vamos lá. O meu é esse. Vamos lá, vamos chegar aqui
Onde a gente estava parando, onde foi que eu parei? Que o André Luiz, ele não tinha a questão da inteligência emocional e a questão da inteligência espiritual. Acho que foi por aí que eu deve ter cortado nessa hora, foi? Não, você estava falando. Não, você não vale, Edith, você não vale porque você me ouviu. O pessoal lá ficou sem a minha conexão. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho antes. Eu vou voltar um pouquinho antes, tá ok? Você parou no enfermeiro. Enfermeiro, mais Tá bom. Então vamos lá. Então vamos seguindo. Ele colocou assim: qualquer enfermeiro dos mais simples em nosso lar tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Olha só, tá vendo? É inexequível, né? Portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo por constituir, ao meu ver, invasão de seara alheia. Quer dizer, ele se sentia completamente incompetente para exercer a medicina lá. Ele tinha conhecimento intelectual, técnico, mas ele não tinha nenhum conhecimento do lado emocional e espiritual do ser humano. Do ser, né? Sim, sim. Eu acho que isso aí também tinha um orgulho ferido, né? Porque ele fala de titulações, né? Que ali ele não poderia usar, nem usufruir. E no capítulo anterior, logo no início, ele fala que ele sente uma ausência de preparação religiosa muito grande. E aí ele começou a ver que a vida não é só a questão da vivência material que ele teve, a profissão dele, etc e tal, que ali também, como ele fala, que qualquer enfermeiro é muito mais aproveitado, digamos assim, né, do que ele em si, que tem um nível superior e tinha os outros conhecimentos, etc e tal. Agora, lembrando aí que no filme ele tem uma parte lá que ele atua como sendo médico, né, que isso foi uma gafe do filme, que não tem nada disso no livro, né, muito pelo contrário. Bom, é duas situações. A primeira é que o filme é baseado, não é exatamente igual. Baseado é semelhante, né? Então o filme tem erros em relação ao livro, ele destoa. E o segundo caso, Oleida, eu acho que, o que foi o seu primeiro caso, né? Eu acho que até o momento ele ainda não está com dor de cotovelo, não. Ele está só constatando que ele realmente não tem competência. Porque falta para ele muito mais do que conhecimentos acadêmicos. Mais para frente, quando ele vai conversar com Clarencio, a gente vai ver que ali a dorzinha de cotovelo dele fica exposta, né? A ferida narcísica fica exposta ali, literalmente. Aí a gente vai ver que para frente não tem disfarce. Pode falar, Mirza. Olha só, buscando isso que a Leida falou, da questão do orgulho, eu acho que, na realidade, é uma retroalimentação, né, para nós aqui que estamos na Terra. Como assim? Me explica melhor. A nossa evolução. Porque, olha só, eu assisti uma palestra do Décio Andoli, e ele estava falando que ele tentou tirar da sala dele todos os quadros que diziam que ele tinha, que ele era PhD, que ele era isso, que ele era aquilo. Ele não usou jaleco, porque ele queria se colocar igual ao paciente, né? Ele queria que tivesse uma relação de homem para homem, né? E ele não foi bem sucedido, porque os pacientes precisavam ver preso nas paredes os títulos dele. Ele precisava estar numa mesa alta. Ele precisava ter um jaleco com um monte de coisa entendeu? Por isso que eu digo que é uma retroalimentação. Nós aqui na Terra ainda sentimos necessidade de ver, né, estampado nas paredes o quanto você é capaz. E por isso que eu estou falando que a Leida falou do orgulho. Tem um orgulho, mas aqui na Terra a gente não consegue conceber isso, entrar no lugar e ser atendida por exemplo, eu não sei como é que é o seu consultório, não tem nada, e você, eu sou a médica. Aí a pessoa, nossa, você é médica mesmo? Tem certeza? Onde é que está escrito que ela é médica, né? Entendeu o que eu disse? É isso que eu estou dizendo, que aqui a gente ainda está muito preso a esse tipo, a título, isso. Entendeu? Todos nós. Pois é, mas a questão, eu entendo você, verdade, se a gente for num consultório do médico,
o cara tiver com uma calça jeans rasgada, uma camisa assim, chinfrim, é fato isso, que a gente vai olhar assim, pô, será que esse cara sabe mesmo, né? Porque, infelizmente, a gente ainda olha o rótulo e não olha a essência. Concordo, isso é um fato. Mas o problema maior em relação a gente é assim, eu vejo quem está ligado, né, a essa questão, por exemplo, ele como médico, o que faltou no André Luiz foi se desidentificar da titulação. Porque eu posso ter os meus títulos pendurados, ou até mesmo ter que exibi-los de alguma maneira, até para que as pessoas saibam o que eu posso ou não posso fazer. Mas o problema é eu estar arraigada naquilo ali. E aí eu 24 horas, eu sou uma titulação, mas eu não sou Enir em 24 horas. Né? Um livro que eu sempre cito aqui para vocês, que é O Cavaleiro Preso na Armadura, do Robert Fisher, né? Ótimo, isso concordo. Ele fala muito sobre essa questão de desidentificação. Você tá tão identificado, né, com a personalidade salvadora, no caso lá que era o cavaleiro, né, que ele era o cavaleiro, ele era o salvador, que quando ele chegava em casa, ele não era pai, ele não era o esposo, ele não era ninguém, ele era o cavaleiro. E aí o livro todo gira em torno dele tirar a armadura que impedia ele de ser uma pessoa como todas as outras e tirar finalmente, né, a parte final que é a máscara, né? E aí ele se desnudar para a vida e ele ter a aceitação e a segurança de quem é ele. Eu entendo que se hoje, por exemplo, se eu for atender um paciente e eu não tiver um cartão com as minhas titulações, eles vão me olhar. Eu entendo, mas eu não posso estar presa com as titulações que eu tenho. Eu tenho que entender que eu sou um ser humano. Né? E que vai ter hora que eu vou chorar, vai ter hora que eu vou precisar de colo. Por quê? Porque eu estou na evolução, como todo mundo. Então, eu também vou me permitir ser paciente quando eu preciso ser paciente. Ser normalmente. Então, o problema que eu vejo é verdade, se a gente for no consultório e não existir algum tipo de exibição, a gente vai duvidar daquela pessoa. Será que isso é verdade? Ou se a gente não sabe dela há muito tempo, a gente vai ficar meio assim, sei lá, né? Pode ser que não saiba tanto, né? Tá só ali, mas... Ou se o consultório não tiver um certo nível de luxo, a gente também vai olhar assim, e esse cara, né? Infelizmente, é verdade, a gente traz ainda essas mediocridades, essa é a verdade. E André Luiz, com certeza, ele não deixou de levar as mediocridades dele. Eu tenho as minhas mediocridades, ele tem as mediocridades dele. Ele, com certeza, ele partiu daqui para lá com muitas dessas identificações, né? Porque, para quem não sabe, desidentificação é um termo junguiano. Para a gente traduzir isso para uma linguagem comum nossa, significa se desapegar de alguma coisa, né? Se desapegar de alguma coisa. Então, André Luiz, ele estava apegado à figura dele de médico. Então, ele se via como médico lá em cima. Mas o que eu acho legal nesse primeiro momento é que ele consegue observar a função dos médicos que estão ali do lado dele e a função dos enfermeiros, e ele consegue enxergar, naquele primeiro momento, de que ele não poderia atuar também, porque falta para ele quesitos que ele ali não tem. Ele é um cara inteligente pra caramba, ele sabe pra caramba, mas ali ele não sabe, aquilo ali ele não sabe. Isso é o primeiro momento dele, mas deixa lá que esse foi só o primeiro momento dele. Porque depois a gente vai ver que o cotovelo vai doer pra caramba. Mas ele vai ter coragem de se enfrentar, de se olhar. E isso é que é bacana nesse livro. Porque mostra a fragilidade que ele traz, mas mostra também ele se resgatando das suas próprias fragilidades. E isso é um super exemplo para todos nós. A Leida botou o nome ali do livro, Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fisher. Acho eu que eu tenho em PDF. Se eu tiver, depois eu mando para vocês. Tá? O livro é fininho, a gente lê em 1 hora. A gente lê ele em 1 hora, depois fica 1 mês estudando ele, mas ele é fininho. Vamos lá. Vamos seguir aqui os nossos raciocínios.
Entrevista com Clarencio. Finalmente o Lísias fala para ele então procurar o Clarencio. E ele vai. E aí ele coloca assim: no dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado, que ele marcou lá um horário para conversar com o Clarencio sobre as necessidades dele de trabalho. Qual não foi, porém, minha surpresa, vendo que 3 pessoas lá estavam aguardando Clarencio e em identidade de circunstâncias. O delicado ministro do auxílio chegara muito antes de nós, muito diferente aqui, né? Porque a gente vai para o consultório médico, às vezes fica 3 horas esperando as belezinhas chegarem, né? Aqui lá é muito diferente, eles sabem que o compromisso com o horário é de suma importância, né? Então, o delicado ministro do auxílio chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visita e solicitações. Terminado o serviço urgente, quer dizer, aquilo que era urgente, começou a chamar-nos 2 a 2. E aí essa é a minha pergunta para vocês, que eu não quero ficar aqui falando a vida inteira. Como vocês encararam essa questão do ministro chamar 2 a 2? Coloca vocês nesse lugar, faz de conta que vocês estão cheios dessas necessidades de vocês, né? Eu vou lá com o ministro Clarencio para abrir os meus particulares e vou com isso pedir a ele um emprego. E aí é surpresa dele, que eu vou abrir os meus particulares, mas não é tão particular assim. Por quê? Porque vai mais uma pessoa entrar junto comigo. Como é que vocês interpretaram isso daí? Eu gostaria tanto que alguém tivesse coragem de falar isso. Se ninguém tiver coragem, falo eu. Vocês Invadida? Invadida. Assim? Fala assim. Invadida. Né? Como assim? Eu quero falar em particular. É. A minha vida não é para botar no jornal. Era mais ou menos Exatamente. isso. Né? Exatamente. E, no entanto, lá... Hein? Fadila, quem... Em contrapartida, ele lá pensando, eu tenho problemas aqui muito mais importantes e todos aqui são tratados igualmente. Então vamos que o tempo urge. É isso aí. Isso também, gente, é para evitar converser mole. Sabe por quê? Quando a gente se sente muito na intimidade, a gente começa a falar muita coisa às vezes que não tem a ver. E a gente não vai direto no objetivo. Então ali era o seguinte, a visita não era para resolver assuntos assim, que não eram urgentes. Se não é urgente, não é tão particular. O assunto era um pedido de emprego, uma solicitação qualquer de colocações dentro de nosso lar. Então, veja bem, ali não é para a gente começar a abrir, né, e ficar naquela lamúria muito própria do ser humano de ficar se vitimizando. Ah, eu vim da terra, lá eu fracassei. Vai direto ao assunto. Vai direto, né, amigo? É isso aí, vai direto. Qual é o teu problema? O teu problema é trabalho? Então, vamos resolver. E vamos atender 2 a 2, que é para a gente ficar sabendo da problemática dos outros também e avaliando a nossa. Qual é o gênero de urgência da nossa? Porque a gente, às vezes, a gente tem uma mania muito feia de achar que o nosso problema é o maior do universo. Exemplo, de um para o outro. É isso aí, fica de exemplo. Porque eu sempre falo para vocês, tem o dorômetro. Vocês não existe o aparelho chamado dorômetro, né, que mede a dor. Então a gente fala assim, qual é a dor mais forte? A menina que brigou com o namorado, que tem 15 anos, ou o cara que está chegando e está com uma doença terminal. Ô, gente, dor é dor. A gente vai falar assim, essa menina aí de 12, 15 anos, que bobageira, brigou com o namorado, amanhã passa, vou atender o cara que está doente terminal. Gente, não façam isso. Vocês não sabem. Às vezes, pra gente, aquilo ali não é dor, mas para aquela pessoa, se ela não for atendida, ela vai se matar. Então, entenda bem, para de ficar julgando a dor dos outros. É o seguinte, é problema? Vai, atende e vê o que você pode fazer. Para de ficar julgando, isso aqui é mais importante, isso aqui é menos importante. Isso não tem valor e aquilo tem valor. O nosso problema é que a gente fica jungido dentro do mundo, dentro de uma dualidade. E a gente não consegue sair e ver os outros. Por isso que Allan Kardec, na questão 903 do Livro dos Espíritos, quando ele vai falar de julgamento, ele manda a gente abolir o julgamento. E usar apenas as situações para discernir, ou seja, para aprender. A gente não tem competência para fazer julgamento nenhum. Dor é dor, lembre-se sempre disso. Não tem a dor que é mais significativa e a dor que é menos. Pode ter para mim, mas não para o outro. Dor é dor. Aliás, se vocês me perguntarem qual é a dor que dói mais, eu egoisticamente vou responder para vocês que é a dor que dói em mim. Porque se eu estou com uma cólica, ou estou com uma dor de uma crise renal, vocês estão com dor, para mim, vocês podem estar com dor de que a minha dor é maior. Entenda isso, a gente é assim.
Quando a gente chega lá na urgência do hospital, quem que a gente quer que seja atendido primeiro? A gente! Vamos ser francos, gente. Né? A gente olha assim pra cara, assim, vê se tem alguém que acha que parece grave. Ah, não tem não. Então aquela pessoa pode esperar. Você sabe que tem gente que consegue sentir muita dor e ficar quieto. E tem gente que qualquer dor berra, igual cabrito. Então entenda, né? A gente não tem como julgar as pessoas, né? E Clarencio já começa, com esta entrevista, já ensinar para o André Luiz também essa questão e também a questão da coletividade. A gente tem que começar a olhar as coisas e resolvê-las em coletividade. Por que o mundo está um caos nessa pandemia? Porque nós estamos inseridos dentro de uma cultura extremamente individualista. Né? Não sei, tem alguém que quer falar comigo alguma coisa? Eu. Quem? Que eu não sei Célia. quem. Oi, Célia, desculpa que aqui minha tela não está dando para ver. Pode falar, Célia. Não, é porque você já estava falando desse lance da dor de cada um. Eu reparei muito nessa época agora da pandemia. Você parece que está proibido de falar de qualquer outro tipo de dor que não seja a dor da pandemia. Você não pode mais dizer que você tem uma dor, porque tem muitas pessoas desencarnando em função da pandemia. Então, a dor lá é maior. As pessoas que estão padecendo no CTI, nos hospitais, a dor é maior. Então, você não pode sentir mais nenhum outro tipo de dor, porque eu respeito muito. Sei que essa dor é uma dor enorme, realmente, mas que todos nós aceitamos passar por ela quando reencarnamos, né? Esquecemos, mas temos que nos resignar com isso. Mas eu reparei isso. Você não pode comentar com ninguém uma dor que você esteja sentindo, porque essa dor geral agora, ela é maior que todas. Então, a sua dor não importa. Não importa mais, que nem se diz, ninguém mais morre de outra coisa, todo mundo morre de Covid. Pois é, morre de tudo. Não existe mais outra dor. Você não pode sentir mais nenhum outro tipo de dor, porque a única dor que importa agora é essa. Isso. E eu não acho isso justo, porque nada parou de existir, a vida não parou de correr, né? Os fatos não pararam de acontecer, as coisas não pararam de acontecer, as maldades não pararam de acontecer, né? Os fatos não pararam, apesar de, né? Mas você não pode, até você mesmo se sente constrangido de às vezes comentar, porque vai um e fala assim, não, mas você está passando por isso? Mas o fulano perdeu o pai, a mãe, o irmão, o tio, isso e aquilo. A sua dor não é nada perante aquilo, aí você emudece, porque essa dor aí é maior. Isso aí realmente, que nem você falou, né, que a minha dor é a maior. Eu reparei isso muito agora. Nós estamos num período de um processo que eu diria de agudização do nosso egoísmo. Porque até Kardec falou isso na questão 916, né, do Livro dos Espíritos. Foi até vanguardista nisso, né? A gente, como eu falei para vocês, a gente vem caminhando já há algumas décadas mergulhados dentro de um individualismo infinito. Essa pandemia, ela veio dar um sacode na gente. E ela está sacudindo ainda. Né? Eu não sei até quando que eu vou conseguir. Hoje eu não vou conseguir dar todos os slides, mas a gente vai dar seguimento falando sobre essa questão. E eu trouxe até algumas coisas sobre o Friedrich Capra, mas a gente pode citar também Zygmunt Bauman, para não dizer que isso está só inserido em religião, até porque espiritismo, ele é ciência também. Né? Então, a gente tem que andar como um todo, a gente não pode se fechar dentro de uma doutrina, né? E dizer que aquilo ali está toda a verdade. Tanto é que a doutrina dos espíritos ela é progressista, né? Porque ela vai sendo, né, ampliada, vai ganhando conhecimentos, claro, sem sair das bases dela, porque ela tem uma base filosófica.
Para quem não entende, é a filosofia que norteia os processos científicos. Então, a gente não pode destruir as bases para colocar coisas que estão na contramão. A gente tem que ir de acordo. Mas as bases foram tão bem feitas e a filosofia foi tão bem feita que aquilo que está inserido dentro de um princípio de unidade, né, que é assim a verdade, ela está inserida dentro de um princípio de unidade, a gente consegue ir ampliando ela sem a gente desestruturar as bases. A gente não quebra as bases, muito pelo contrário. As bases ficam firmes e fortes para que o prédio continue a existir. Mas isso é uma outra história, né? Mas, enfim, a gente está ali e eu concordo com a Célia. Se você ligar para um amigo e você falar que, sei lá, você está com um problema emocional, não, mas eu entendo você, mas veja bem, tem tanta gente morrendo, são quase 4.000 pessoas morrendo por dia e coisa e tal, tarará, e aí tem coisa pior. Ô, gente, não tem coisa pior do que consolar as pessoas dizendo que tem dor pior lá fora. Né? Desculpe, mas eu acho isso de uma descaridade infinita, né? Então eu vou te consolar que você está num momento de dor, dizendo que lá fora tem uma dor maior. Não estou entendendo isso. Eu estou desfazendo de você. A sua dor é a sua dor. Eu já disse, a gente não tem um dorômetro. Não adianta eu dizer que essa dor ela é mais significativa do que a outra dor. Ela é dor, e é ponto final. Então a gente caminha no sentido, na direção de levar para a pessoa uma luz, um lume, para ela poder seguir a vida dela. Sabendo que a gente ajuda as pessoas, mas a gente não soluciona o problema de ninguém, isso também é de suma importância, esse entendimento. Jung já falava, né? A ajuda vem de fora, a solução vem de dentro, e é fato. Isso não muda, isso não vai mudar. Então a gente consolar uma pessoa, dizer que é assim, a sua dor está assim, mas olha lá fora, tem gente morrendo todo dia. Entendeu? Você está fazendo comparação de dor, está dizendo que a dor lá fora do mundo é muito maior do que a dor que a pessoa está expressando para você. E o nome disso é descaridade. Então eu sempre falo para vocês que para fazer descaridade fica dentro de casa. Fica mais ainda dentro de casa, né? A gente tem que tentar entender que aquilo ali é a problemática existencial daquela pessoa e tentar ajudá-la dentro da problemática dela. E essa ajuda chama-se trabalho. Casa e calada. Hein? Fica dentro de casa e calada. Fecha a boca, né? Para não correr a besteira de desqualificar a dor dos outros, que isso é muita dureza. Pensa bem se a gente gostaria que alguém desqualificasse uma dor sua, né? E eu já passei por situações assim de desqualificarem a minha dor. Então, assim, eu sei o que é isso, eu entendo a Célia também, né? É muito triste alguém desqualificar a sua dor, muito triste. Então, o que pensar sobre isso, a gente já colocou um pouquinho sobre essa questão de 2 a 2, né? Ele colocou assim, soube, porém, mais tarde, que ele aproveitava esse método, o método de atender 2 a 2, para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, atendendo às necessidades de ordem geral, etc. e tal. Então, o Clarencio viu que era importante atender de 2 a 2. Primeiro, para que essa entrevista ela não se tornasse a sua biografia, a sua autobiografia. E, em segundo lugar, para que além de você se concentrar naquilo que você precisa falar verdadeiramente para ele, os dois que estão ali aproveitar, aprender um com o outro das problemáticas de cada um. Então, isso é uma coisa bastante interessante, né? Entrevista com a senhora desconhecida. Aliás, essa senhora, eu sempre lembro dela em nosso lar, né? Começou a senhora desconhecida, Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida. Vem pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Já não tolero tantas saudades e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe, não consigo subtrair-me ao peso. Desculpe se vocês acharem que eu vou pegar pesado, mas aí tá, né? Olha só, vamos ver as colocações dela. Já não tolero tantas saudades. Prestem atenção nas palavras das pessoas. Quando a pessoa diz para você que ela já não tolera mais, não aguenta mais, ela está dizendo para você que ela não tem aceitação nem resignação. Uma pessoa sem aceitação e sem resignação, o que ela é? Alguém teria coragem de me responder o que é uma pessoa sem aceitação e resignação? Egoísta. Egoísta. Me falaram aqui mais alguma coisa?
Vou usar uma nomenclatura de Allan Kardec. Orgulhosa. Orgulhosa. Vou usar a nomenclatura de Kardec. Espírito endurecido. Sabe por quê? Olha o discurso vazio dessa senhora, vai me desculpar. Ela coloca embaixo assim: reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. Ora, bolas, se ela reconhece que os desígnios do Pai são justos e amorosos, se ela reconhecesse mesmo, ela não estaria reclamando e dizendo que não tolera mais. Porque quem reconhece que Deus é Pai de amor e de misericórdia, ele procura ter aceitação e resignação. No entendimento que são duas virtudes, aceitação e resignação. Não significa sentar na cadeira e ficar esperando que o mundo resolva. Isso não é aceitação nem resignação. Aceitação e resignação é entender que a vida tudo passa, mas que a gente tem que trabalhar para merecer a melhora. A Regina está botando aqui no chat que ela é rebelde. É verdade. Existe muito nessa mulher de rebeldia. Acho que é muito fato, né? Então, aquele discurso dela é todo vazio, vê bem. Ela começa dizendo que não tolera aquela situação, mas que ela reconhece que Deus é justo e misericordioso. Reconhece nada, é da boca para fora. Porque se ela reconhecesse, ela não estaria preocupada em dizer que não tolera mais. Ela ia dizer: aceito, entendo, mas eu venho aqui para saber se eu posso ser útil e amenizar os processos do meu filho. O discurso dela seria outro, se há essa possibilidade. Ponto final. E se não tivesse, ela trabalharia a aceitação e a resignação. E vou dizer a vocês por que isso. Vocês vão falar assim: mas a gente ama muito nossos filhos. Claro, eu não estou duvidando do amor de ninguém. Mas vocês amam mais do que Deus? Não. De jeito nenhum. Hein? Ama, Edith? Não. Então, pois é. Se a gente não ama, e se a pessoa que está passando por aquele processo, deve haver uma causa. Então, se você ama muito, vai lá e tenta ajudar e amenizar. Mas entende que talvez aquele processo o seu amado filho precisa passar. Você pode ser um fator de amenizar, um fator que vai amenizar os processos dele? Claro que sim. Né? Ele pode ter que carregar a cruz dele, mas eu não posso botar uma almofadinha debaixo da cruz? Ora, gente. Né? E pode e deve, vai buscar essa almofada, ainda digo mais. Entendeu? Pode, deve, vá buscar. Agora, a cruz é dele. Entenda isso. Você também não passou pela sua cruz? Agora, você pode botar uma almofada. Quem sabe até, Deus não permite, você pode botar uma rodinha lá no final. Né? E às vezes a gente bota a almofada para o filho carregar a cruz dele e ninguém colocou a almofada para a gente. Ainda tem isso também, e ninguém colocou. Isso. Ainda teve gente que ainda subiu em cima da cruz para você carregar a pessoa e a cruz. Exatamente. Né? Então eu digo assim para vocês, a Regina colocou assim, prece intercessória. Às vezes o máximo que a gente pode fazer para alguém que a gente ama muito e está no sofrimento, infelizmente, é prece intercessória. Porque quem já não perdeu alguém muito amado na sua vida, por exemplo, uma doença terminal, um exemplo. E o que a gente vai fazer diante de uma doença terminal? Só quem já passou por isso sabe a sensação de impotência que a gente sente dentro da gente. Né? E o que a gente pode fazer às vezes é só rezar. Só rezar. Por quê? Porque não há mais nada para fazer depois daquilo ali. Muitas vezes, quando já está muito naquele final mesmo, é só rezar mesmo. Então eu digo para vocês, é claro que a gente pode, é claro que a gente deve, mas a gente deve aceitar acima de tudo os desígnios de Deus, que com certeza são muito mais sábios do que os nossos. Né? Eu não estou dizendo, volto a dizer, se alguém interpretou isso daí, que eu estou dizendo que é para deixar o filho para lá, isso não é verdade, não é verdade, não. Tanto é que eu disse, ele está carregando uma cruz muito pesada, bota uma almofada. E se você puder interceder a ponto de botar uma rodinha lá no final, põe essa rodinha, entendeu? Mas entenda, se não der para colocar rodinha é porque não pode. Não pode, porque ele precisa da dor para poder entender os processos de amor do Pai. Quantas vezes na vida a gente precisou passar por uma dor para dar valor a coisas que a gente nunca havia dado? Nunca. Nem nunca havia pensado que tinha valor. Né?
Então entendam que é nesse sentido que a gente vai olhar, não é no sentido de punir ninguém, de ser chicote de ninguém. Aliás, muito pelo contrário, a gente não veio aqui ser chicote de ninguém. Se a gente não puder ser útil, a gente não deve ser inútil. Se a gente não puder ser útil, a gente não deve ser motivo de flagelo na vida das pessoas. Né? Lei de trabalho. Lei de trabalho é como o nome diz. Então, o que pensar nisso a gente já viu. Né? Ela estava ali com um discurso vazio para Clarencio, que Clarencio percebe o vazio do discurso dela com muita rapidez. Né? E ele fala: "Ah, minha amiga", disse o benfeitor amorável, "só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém." Olha só, e é verdade. Sem humildade, sem trabalho, como é que você pretende dar proteção? Porque aí você não está dando proteção, você está comprando proteção ou mandando alguém dar. Se você quer proteger um filho, você tem que ter subsídios para dar essa proteção, não é verdade? Eu quero proteger meu filho, vou dar um exemplo bobo. Eu quero proteger meu filho de pegar um resfriado comum, não estou falando de Covid não, resfriado comum. Só que você não agasalha o rebento, você não bota uma touquinha no rebento que é pequenininho, você não bota um cobertorzinho no rebento. Você está protegendo esse rebento de pegar gripe? Não, você está deixando o rebento exposto para pegar gripe. Ah, então eu tenho que trabalhar para comprar o agasalho, a touquinha, isso aí. E a vida é assim, né? Ela quer que os filhos dela tenham uma vida mais tranquila, só que o quanto que ela está trabalhando para dar essa vida tranquila para os rebentos dela que estão lá encarnados na Terra, que está sofrendo, e com certeza está sofrendo mesmo, né? Então ele coloca assim: só no espírito de humildade, porque é preciso ter humildade para aprender. Vocês sabem que o orgulhoso ele é tão cheio de si que ele acha que ele não tem mais nada para aprender com ninguém. Então só no espírito de humildade e de trabalho. Trabalho também é tirar o orgulho de dentro de si. Lembra da abrangência do trabalho? Que é toda ocupação útil. Então é trabalho em muitos sentidos, né? É possível a nós outros proteger alguém. Quem me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? Quer dizer, fica lá parado, não faz nada, não compra comida para o rebento, não compra agasalho para o rebento, mas quer proteger o rebento como? Vai, não combina. O pai criou o serviço e a cooperação. Olha só, está falando para ela de serviço. Serviço vem de servir, de ser servo. E cooperação não tem nada a ver com competição, tem a ver com dar as mãos e ajudar para que um trabalho possa ter uma qualidade, uma abrangência maior. Então ele coloca assim: o pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode tirar sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência nesse sentido? Ele pergunta. Quantos bônus horas, que é a moeda lá, que não é moeda de dinheiro, significa o tempo de trabalho, a dedicação de trabalho ao próximo que cada um tem em nosso lar? Então ele pergunta: quantos bônus horas poderá apresentar em benefício da sua pretensão? Quer dizer, ela quer ajudar os filhos, mas quantos bônus horas, quanto que ela se dedicou de trabalho em nosso lar para ela conseguir uma intercessão para os filhos que estão aqui reencarnados na Terra? Aí o que ela falou, já não me lembro, que eu não botei aqui, mas acho que são 300 e poucos bônus horas que não dá para nada. É tipo assim, eu tenho uma moedinha de 1 centavo, mas eu estou precisando de uma ajuda do meu filho, e essa ajuda sai mais ou menos em R$1.000. Seria mais ou menos isso, né? Então você... 304 horas. São 304 horas, né? Aí eu estou aqui colocando em valores. Então eu tenho uma moedinha de 1 centavo, meu filho está precisando de 1.000. E eu quero essa ajuda para o meu filho, mas eu só tenho 1 centavo para dar. Quer dizer, ela não deu nada, mas ela quer tudo. Qual é a característica daquela pessoa que não dá nada, mas quer receber tudo? Qual é a característica da pessoa? Qual é o tipo de personalidade que ela tem? Egoísta. Egoísta, não tem outro nome. Porque não é o egoísta que quer tudo para si e nada para as outras pessoas. Ela não quis trabalhar dentro da colônia, que a gente vai ver o diálogo dela para frente. Tudo ela botava defeito, tudo ela estava ruim. Desculpa, Enito, eu saio. Pode ir lá, boa aula, Eduardo. E aí a gente vai ver que ali se esconde uma mulher com uma consciência muito egóica. Aí ele coloca assim, porque ele vai descrever para ela, porque um espírito duro como esse, só a gente fazendo uma lista para poder fazer o checklist juntos, senão eles vão dizer que não receberam nada. Então ele coloca assim, o Clarencio:
Ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. Aí ela logo retruca, olha lá, quem se justifica, lembra que eu falei para vocês do mecanismo de fuga do ego? Qualquer dia desse a gente tem que falar um pouquinho dos mecanismos de fuga do ego, né? Uma aula que der eu vou colocar alguns ali para a gente começar a relembrar, para quem esqueceu. Aí ela retruca, ela vai e se defende, se justifica. Mas aquilo por lá era serviço intolerável, atalhou a interlocutora. Uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que não me adaptasse. Quer dizer, então ela reclamou que ela foi colocada no ministério, mas lá tinha tanta gente ruim que ela não queria trabalhar. Ora, gente, só as desigualdades se completam. Vamos falar filosoficamente falando, né? Não são as desigualdades que se completam? As desigualdades se completam e trocam. Porque 6 troca com meia dúzia? Não. Então, ela quer receber muito sem dar nada. Eu vou trabalhar com essa gente dura. Para trabalhar com gente dura, a gente tem que olhar a nossa dureza. E aí Clarence continua, imperturbável. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. Aí ela novamente se justifica. É o pior mecanismo de fuga do ego, é a racionalização, né, que gira em torno da questão da justificativa. Aí ela coloca, pior, exclamou ela, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, misérias. E aí ele vai e continua. Reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro, enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Aí ela de novo se justifica. Mas quem os tolerará senão os santos? Né? Fiz o possível, entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombravam a qualquer. E aí não para por aí, não. Não ficaram aí meus esforços, diz o Clarencio, replicou o benfeitor, né? Localizei-a nos gabinetes de investigação e pesquisa no Ministério do Esclarecimento. E, contudo, talvez enfadada com as minhas providências, né? Provavelmente, né? A irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Aí ela, era também impossível continuar ali. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos e chefes ásperos. E aí o que ela faz? Ela se recolhe deliberadamente ao repouso. Olha só, que espírito é esse? Eu pergunto a vocês. Né? Ele deu inúmeros trabalhos para ela. O que ela fez? Ela encontrou defeito em todos os trabalhos. Todos os departamentos tinham defeitos e todas as pessoas que precisavam de ajudas tinham defeitos. Ela só esqueceu de um detalhe, de olhar para os defeitos dela. Ela olhou para os defeitos de todo mundo, mas ela não encontrou nela o grande defeito dela, que é um espírito rebelde e inconformado. Isso ela não viu. Ela viu a rebeldia dos outros, ela viu o endurecimento dos outros, ela viu a aparência desorganizada das outras pessoas, mas ela não viu a desorganização interna dela. Ela não se olhou no espelho em momento nenhum. De jeito nenhum. E nem as tarefas, nem com as tarefas, ela foi capaz de olhar no espelho, porque as tarefas vão espelhar muito as nossas próprias necessidades. Nem isso, para ela, o trabalho não serviu. Eni. Oi. Mas ela, é engraçado que apesar disso tudo, ela queria trabalhar pelos filhos, né? Ela não queria trabalhar pelos filhos, ela queria dar uma vida sem sofrimentos para os filhos com o auxílio dos outros. Não sei se vocês perceberam isso. Porque ela não estava afim de trabalhar para ajudar os filhos. Ela queria interceder pelos filhos, buscar que terceiros ajudassem os filhos dela. Ah, entendi. Eu não sei se vocês notaram que ela só queria o louro do trabalho, vou ser mais objetivo, né? Ela queria o louro do trabalho, não o trabalho. O trabalho era assim, ela precisava que os filhos tivessem uma vida melhor. Então eu vou lá e mando umas pessoas que façam, depois eu ganho os méritos porque fui eu que intercedi. Vocês conhecem isso muito da Terra, principalmente da onde? Do Brasil. Do Brasil tem muito isso, né? Vai uma turma na frente que trabalha e a turma que está de trás assistindo ganha o quê? Os louros. Era mais ou menos isso que ela queria. E Clarence, então, aperta o parafuso dela. E aí eu digo para vocês, espírito superior aperta parafuso. Aperta parafuso. E às vezes vocês dizem que a gente não pode apertar parafuso. Apertar um pouco os parafusos a gente precisa. E ele diz, pois note, minha amiga,
ele fala, o trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Então, trabalho e humildade, ela precisava das duas coisas, né? Humildade, sem dúvida nenhuma, para ela se reconhecer, porque a palavra humildade significa reconhecimento, ela precisava ver quem ela era, né? Para poder trabalhar verdadeiramente. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. Porque lá o trabalho é exatamente isso, né? Não é no trabalho que a gente vai se cooperando um com os outros, né? Aí vocês cooperam comigo, eu coopero com vocês. A gente vai fazendo o quê? Uma corrente do bem acontecer. Aliás, esse filme Corrente do Bem é muito interessante, né? Então, isso ela não entendia, que é assim que geram as leis de Deus. É no trabalho, é cooperando, trabalhando uns para os outros que a gente vai alcançar os objetivos. Até porque, veja bem, eu preciso de ajudas para os meus filhos, mas pode ser que aquilo que meus filhos estão precisando não seja a minha especialização, não seja do meu conhecimento. Mas se eu trabalho em prol de outras pessoas, eu vou encontrar outras pessoas no caminho que eu já ajudei, que têm esses conhecimentos e que vão poder me socorrer. Olha aí a vida, não é assim que funciona aqui na Terra? Também. Então ela se esqueceu da lei de cooperação. A lei do trabalho é cooperação, é auxílio, é crescimento, é desenvolvimento. Ela queria tão somente que alguém fizesse para ela, né? Opa, peraí. Vamos lá. Eu acho que terminei. Então era isso aí mesmo, tá? Hoje foi o que deu. Na nossa próxima aula, eu vou aprofundar essas questões do trabalho, vão continuar, porque vai entrar o André Luiz pedindo a função. Então vai mostrar todo o arcabouço psicológico do André Luiz, e nós vamos estar falando também eu preparei algumas coisas do livro do Fritjof Capra, principalmente Teia da Vida, que vai falar sobre questões de valores. Eu vou trazer isso para vocês também, para a gente poder ir somando e reforçando esse capítulo do trabalho, porque ele vai se prosseguir para a próxima aula, tá bom? Era isso, gente. Peço desculpa ter passado os 4 minutinhos e vou pedir, por gentileza, Márcia, faz a nossa prece final? Faço. Por gentileza, então, boa noite, obrigada a todos. Eu vou pedir então a Márcia para fazer a nossa prece final. Vamos mentalizar todas as pessoas que nós sabemos que estão em momentos de dificuldade, como a Célia disse, independente de Covid ou não. Tem outras pessoas com uma série de outras problemáticas existenciais. Vamos orar uns pelos outros, porque sozinho a gente não é nada, tá? E vamos lá, gente. Obrigada. Pai amado, Jesus, o nosso mestre querido, aos nossos mentores, obrigada. Obrigada por estarmos aqui novamente reunidos em mais um horário de estudo, em mais um horário de aprendizado. Que possamos levar conosco tudo aquilo que nos foi falado, tudo aquilo que foi discutido, que possamos ao menos recolher um grão de areia, mais um degrau no nosso caminhar. Que nossa prece possa se unir a tantas outras, que possamos elevar nosso pensamento a todos aqueles necessitados, que passam por dificuldades de qualquer nível, dificuldade financeira, dificuldade moral, que possamos auxiliá-los, enviando as nossas melhores vibrações. Que teu amor nos una hoje e sempre, Pai, e que assim seja. Graças sempre a ti. Que assim seja. Obrigada a todos, gente. Uma semana de paz e luz para todos, tá? Muito obrigada, gente. Beijo grande. Boa noite. Beijo. Obrigada. Obrigada, Aninha. Obrigada a vocês. Obrigada, Boa Aninha. noite, gente. Boa Beijo, noite. Lê. Obrigada a Todo mundo. todos.